Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre fatores que influenciam a velocidade de reação. Bem, pessoal, a superfície de contato ela vai influenciar na reação, pois quanto maior a superfície de contato, maior é o contato que ocorre entre os reagentes. Então vamos para um exemplo simples para que vocês possam entender. Quando pegamos um comprimido efervescente desses de vitamina C, sorrisal, e quando você quebra ele ao meio, agora você não tem mais só a superfície que você tinha antes, como você também tem a superfície das duas metades do sorrisal que você quebrou, onde encaixa. Então ali você já aumentou um pouquinho a sua superfície de contato. Ou seja, quando você quebra ele em vários pedaços ou pulveriza ele, né, para ficar bem fininho, um pó, se aumentou muito a superfície de contato. Ou seja, os reagentes eles vão entrar em contato para fazer as colisões e para que haja colisão efetiva com muita mais velocidade, Então, se aumenta a quantidade de choques efetivos, né, de colisões efetivas, vai aumentar também a velocidade da reação. Quanto maior a velocidade da reação, menor vai ser o tempo de reação, pois a reação vai acabar mais rápido, finalizar mais rápido. A temperatura ela está ligada à, à velocidade de agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o choque entre as moléculas e logo maior a probabilidade de acontecer um choque efetivo entre as moléculas e assim ocorrer a reação. Ou seja, se você aumenta muito a temperatura, as suas moléculas se agitam muito mais rápido, os encontros entre elas vão ser muito maior e maior vai ser a probabilidade desses encontros serem colisões efetivas para que ocorra a reação, certo? Então aqui a gente vai pegar um exemplo bem simples, que é a panela de pressão que todo mundo tem em casa e tem conhecimento de como é que funciona. Então quando você põe um alimento para cozinhar na panela de pressão, ele está aumentando a temperatura, certo? Então a água ela ferve em condições normais de temperatura e pressão, ela vai entrar em ebulição a aproximadamente 100 graus Celsius. Lá na panela de pressão, ela vai entrar em ebulição a aproximadamente 120 graus Celsius, ou seja, tem um aumento aí de 20 graus na temperatura. Ou seja, se a temperatura está maior na panela de pressão, a velocidade das reações lá vão ser maiores. Então, quando você estiver cozinhando algum alimento, esse alimento vai cozinhar muito mais rápido, porque a temperatura é maior, logo a reação do cozimento acontece mais rápido. É por isso, por exemplo, que colocamos alimentos no congelador ou na geladeira. Porque se você diminui a temperatura do ambiente, as reações que acontecem naturalmente no alimento, ela diminui. Então a gente tem outro fator, que é o catalisador. Esse a gente vai trabalhar ele à parte, com um experimento à parte. Então, quando o catalisador, ele é simplesmente uma solução que ele vai acelerar a reação por meio de uma rota alternativa, tá bom? Então ele participa da reação, fazendo com que a reação aconteça por outra rota e não da forma como sem o catalisador aconteceria, mas ele não está presente no seu produto final. Ou seja, você tem o mesmo produto final que você teria sem um catalisador, só que a reação aconteceu por uma outra rota que é muito mais rápida. Então, o catalisador ele é muito utilizado, por exemplo, na pintura. Então, quem entender um pouquinho de pintura aí de casa ou pintura no geral, vai saber que quando você vai lá na loja de tinta, você compra o catalisador separado, se você quiser, e adiciona ele na sua tinta, principalmente se for fazer uma pintura a óleo, que é uma pintura que demora muito tempo a secar, ele vai secar muito mais rápido, porque ele vai acelerar a velocidade de reação, que seria, nesse caso, da tinta secar. Tá? Então, a gente usa catalisador em diversos meios, é muito comum ser utilizado. A outra coisa que influencia é a concentração dos reagentes. Então, aqui a gente tem uma reação, que seria um A reagindo com um B, formando um AB, certo? Então, se eu aumento a concentração de A, de B ou de ambos, eu vou aumentar a minha velocidade de reação.
tá bom? Ou seja, eu vou aumentar a velocidade com que o meu produto é formado. Então, a gente vai ter agora um quadro para exemplificar isso. Aqui eu tenho um quadro com 4 situações, em que inicialmente eu tenho uma molécula, né, ou um átomo, depende do que o A representa, reagindo com o B. Então aqui eu tenho uma possibilidade de haver uma colisão, certo? Se eu aumento, por exemplo, em vez de ter um B, eu tenho 2 B para cada um A, eu vou ter agora duas possibilidades de que o A se encontre com o B, ou seja, o A pode se encontrar com esse B ou com esse B e que possa ocorrer a colisão efetiva, entendeu? E aí eu posso também aumentar o A para que agora, em vez de eu ter uma possibilidade, agora eu tenho 4 possibilidades. E assim sucessivamente, tá bom? Então, quanto maior a concentração dos meus reagentes, maior vai ser a minha velocidade de reação, logo maior é a quantidade de produto que eu tenho em menor tempo. Bem, pessoal, agora a gente vai para a parte prática. Aqui nesse becker eu tenho comprimido macerado de sorrisal e nesse outro becker eu tenho comprimido inteiro. A gente vai adicionar ao mesmo tempo a mesma quantidade de água em ambos e aí a gente vai verificar em qual dos dois recipientes a reação vai ser mais rápida, visto que é o mesmo composto, né? E visto que é a mesma quantidade, porque a massa do comprimido ela é tabelada pela Anvisa, ou seja, para o sorrisal vender o comprimido, ele tem que ter a mesma quantidade de cada um dos respectivas substâncias químicas, tá bom? Como vocês podem ver, nesse becker aqui, ó, o comprimido ainda está fervendo, né? Está em efervescência, e nesse daqui a reação já terminou praticamente. Eu vou mexer porque ficou uns resíduos na beirada do becker. Quando subiu a espuma, acabou carregando um pouquinho do pó. Mas aqui a reação já concluiu e aqui a reação ainda está acontecendo. Ou seja, quanto maior a superfície de contato, mais rápida vai ser a nossa reação. Bem, pessoal, agora a gente vai verificar a velocidade da reação em relação à temperatura. Então, nesse becker de cá eu aqueci a água e nesse becker de cá a água está em temperatura ambiente. Então, eu vou adicionar ao mesmo tempo o nosso comprimido de sorrisal e verificar em qual a reação vai terminar primeiro. Como vocês podem ver visualmente, vocês conseguem perceber que aqui a efervescência está numa velocidade muito maior do que aqui. Aqui acabou a reação e aqui a reação ainda está acontecendo, né? Como vocês podem observar. Por quê? Porque aqui a temperatura estava maior do que a temperatura nesse becker. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor é o tempo de reação. Então, quais são os fatores que influenciam, né? Nesse caso aqui, qual que é o fator que influencia? É a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido acontece a reação. Quanto menor a temperatura, mais lenta acontece a reação. Lembrando, por isso que a gente coloca, né, os alimentos na geladeira, para que o tempo das reações que vão acontecer ali nos alimentos, que vão fazer ele estragar, demore.